O Asa fez uma apresentação digna de vencer o jogo, não teve nenhum perigo, não sofreu nenhum perigo. O tempo todo o Asa foi superior tecnicamente e taticamente, teve maior posse de bola, criou situações, mas não foi eficiente ao ponto de concluí-las em gols. O próprio técnico Rodrigo Fonseca, ele entende isso e sabe, se bem que na coletiva o Rodrigo Fonseca, ele fez uma explanação bem legal, plausível, e ficou só faltando dizer isso, que ele ficou insatisfeito com a equipe porque não conseguiu fazer os gols, converter em gols as oportunidades que o Asa criou. E a prova disso é se a gente mostrar o tape do jogo, nós transmitimos ao vivo esse jogo, se a gente mostrar aí os melhores momentos, a gente vê o Rodrigo Fonseca na área técnica o tempo todo, gritando, gesticulando, cobrando, porque havia uma insatisfação pelo volume de jogo que o Asa apresentou, principalmente quando ficou com 2 jogadores a mais e não concluiu. Eu até entendo o torcedor, que de certa forma eu vejo que está correto, porque o torcedor paga e quer ver gols. E outra coisa, a Série D, saldo de gols, ela é importante você ter saldo de gols na Série D. É um critério de desempate. Ah, mas o Asa é líder hoje, na segunda rodada. A gente não sabe o que vai acontecer até o final da fase de classificação ainda. O Asa pode vencer todos os jogos, como pode tropeçar. O futebol é bom por causa disso, porque tem as surpresas e a gente não sabe o que pode acontecer. Então, se você tem a oportunidade de fazer gols, você tem por obrigação fazer os gols, porque lá na frente, um gol que você deixou de fazer em casa, esse gol pode fazer falta futuramente. Então, o Rodrigo Fonseca, de certa forma, ele elogia a equipe, parabeniza a equipe pela vitória, mas ele ficou chateado porque não teve a conclusão em gols da forma que ele esperava. Porque o Asa criou no segundo tempo, a partir dos 20, 21 minutos da segunda etapa, oportunidades que dava para ter vencido aí pelos 4-1, 4-0, 3-0, fácil, porque criou muita oportunidade. Se bem que o Petrolina baixou as linhas, recuou, mas ainda assim o Asa foi extremamente superior. Foi ineficiente na finalização. Isso é fato, isso é ponto, né, que não pode acontecer. Precisa ser corrigido isso para nos próximos jogos o Asa não desperdiçar oportunidades tão claras quanto o time teve. Mas enfim, no todo, o Asa, o que vale é o produto final da coisa. O Asa somou mais 3 pontos, 2 vitórias, 2 jogos, marcou 4 gols, sofreu 2, tem 2 gols de saldo, 100% de aproveitamento. É o líder isolado do grupo hoje. O jogo no próximo sábado, lá em Palmeira dos Índios, o Asa já deve ter conhecimento que o CSE hoje à tarde, já agora no finalzinho da tarde, encaminhou um ofício à CBF solicitando justamente o jogo para as 19 horas, sair de 5 horas da tarde para 19 horas, ou seja, 7 horas da noite. A CBF vai dar a resposta ainda, acho que amanhã ou depois, mas acredito que não vai fazer objeção nenhuma e deve sim mudar o horário do jogo da equipe do CSE contra o Asa no próximo sábado. Vai ser um jogo, inclusive, como já foi dito aqui pelo Clevânio e o próprio André também, vai ser um jogo, vai ser um clássico, vai ser um jogo, o CSE precisa mais do que nunca de uma vitória e o Asa precisa vencer também para ficar mais tranquilo ainda nesse grupo A4. Em si, se a gente for fazer um recorte do jogo, acho que o Bruno Pianiçola, ele fez 3 defesas. Uma no chute nos 10 minutos do primeiro tempo, de longe. Outro no segundo tempo, um chute fraco. E um cruzamento que ele pegou a bola, inclusive muito parecido com o gol que o Asa tomou contra o Sergipe, mas a bola não entrou. Tirando isso, o Asa teve muita consistência tática e solidez defensiva. Não sofreu no jogo. O time do Petrolina não conseguiu ter agressividade, não conseguiu ter tanta intensidade para que o Asa sofresse. Então foi uma mudança que, taticamente, no momento sem a bola, o time encaixou e no momento com a bola, quando tinha a bola para atacar, na dinâmica de movimentação ofensiva, foi eficiente nesse 4-3-3. O Rodrigo, ele fala na coletiva, ele falou hoje, aliás, falou depois do jogo, já tinha falado isso, que o primeiro jogo ele escalou. A partir do segundo jogo, quem vai se escalar é o jogador. E eu acredito que já começa essa concorrência muito grande dentro do elenco, que é uma concorrência boa, é uma concorrência saudável que eleva o nível do time. Bruno Menezes entrou muito bem de novo, jogou muito bem, melhor dizendo, de novo. O Grafite jogou muito bem, fez o gol, inclusive, mas na parte tática também foi muito importante, porque fazia a dobra do lado direito com o Gabriel e na hora de atacar abria para
alargar também o campo ofensivo e também quebrar o balanço defensivo do Petrolina. Alguns questionamentos a gente pode fazer dentro dos jogos na parte técnica no segundo tempo. Quando o Asa tem os 2 jogadores a mais, e o Petrolina perde, obviamente, os 2, 20, 21 minutos, se eu não me engano, que o Asa ficou com essa superioridade. E aí é óbvio que no imaginário do torcedor, quando você diz eu tenho 2 jogadores a mais, então eu vou ter que golear. Mas depende do que você faça. O time do Asa, aí há questionamentos para um ajuste, para melhora. O time do Asa, quando teve 2 jogadores a mais, tinha muita lentidão. E quando você joga contra uma equipe que faz 2 linhas de 4, como o Petrolina fez, e coloca esses 8 jogadores em uma faixa de campo de 10, 15 metros, quando você não tem a velocidade da dinâmica de movimentação para quebrar esse balanço defensivo, você não vai ter eficiência. Foi isso que aconteceu. Inclusive, pelo menos 2 lances de uma virada de jogo que o Ítalo Rogério tenta, que erra, o Rodrigo Fonseca, ele fica pé da vida e fala, toca a bola para quebrar o balanço dos caras. E o Asa não conseguiu fazer. Mas mesmo assim, ainda teve muita superioridade técnica, superioridade numérica, obviamente, porque teve 2 jogadores a mais e um domínio territorial. Quando chega a vaia, inclusive acompanhando o jogo, obviamente, quando chegou a vaia, eu falei, não é brincadeira, não é possível que a torcida tá vaiando o Asa depois de vencer por 1-0. Eu entendo que o torcedor tem a parte passional, que ele quer que o time dele seja avassalador, que goleie, que faça tudo isso. Mas também tem que entender o jogo. O que é que o Petrolina fez para que o Asa não goleasse? Não quis jogar mais. Colocou, fechou a casinha e fez, a gente não sai daqui para não tomar mais. Porque às vezes é melhor jogar 11-11 do que do jeito que jogou. Porque espaços são gerados. O Petrolina, se ele sai, ele tomava uma goleada. Então, nesse aspecto, o Petrolina fez o dele. Vou ficar aqui para não sofrer mais. E aí vem, como eu disse, o Asa poderia sim fazer algo melhor, ter ações ofensivas melhores no segundo tempo, a partir dessa superioridade, mas não teve lentidão. Mas tirando isso, foi uma vitória sem sujo nenhum, consistente, com muita solidez defensiva. É o que eu falo inclusive no sábado, coloquei no sábado nas minhas redes sociais. Quer espetáculo, filho? Vai para um teatro. Série D não vai ter. Não vai ter. Vai ter consistência, vai ter competitividade, solidez defensiva, como o Asa teve. São os pontos positivos. É porque muitas das vezes as pessoas pegam a parte negativa para colocar em cima de um resultado que foi uma vitória. Se tivesse sido um empate, uma derrota, eu até entenderia de uma forma mais melhor. Mas eu acho que vai nesse momento, depois do time vencer, depois dos caras correrem pra caramba e não sofrer basicamente nada, pra mim é ilógico. Mas aí é o torcedor tá no direito dele, como o Cardeal disse, vai pro estádio, pagou, acha que o time não foi bem na visão dele, vai vaiar. Mas pra mim é ilógico, até porque espetáculo na Série D não vai ter. É aquilo que a gente tava dizendo agora há pouco, né? Acontecerão jogos nesta Série D que você vai ver o time fazer um gol, 2 gols, enfim, e de repente administrar o resultado e sair para casa com os 3 pontos, que o essencial é isso. Agora, às vezes, sabe, alguns torcedores, por exemplo, quando o Asa vence e vence bem, como venceu lá em Aracaju, vencendo por 1-0, permitiu o empate, a virada para 2-1, foi atrás, empatou, virou para 3-2. Aí não se comenta, ninguém fica calado. Quando o Asa faz uma partida em casa, vence pelo placar de 1-0 só, que queriam que o Asa goleasse, não aconteceu a goleada, foi um jogo de apenas 1-0, aí começam a aparecer algumas críticas, alguém chamando até de timeco, de time fraco, mas campeonato é isso. Você tem que entender que lá do outro lado existe também uma equipe que quer vencer e que tem profissionais que são pagos para jogar e vencer o jogo. O Asa não vai jogar toda a partida e em toda a partida golear. Vai ter um momento, por exemplo, que o Asa vai empatar, vai ter um momento que o Asa vai perder. Agora eu vou te falar uma coisa aqui com muita sinceridade, sabe? Dos times que estão no grupo do Asa aí, no grupo A4, eu vejo depois da segunda partida, pode de repente, a partir do jogo do CSE, o time desandar, não jogar mais nada, enfim, que eu não quero que isso aconteça, mas a conotação que eu tenho é de que o Asa vai conseguir obter uma classificação, não diria com folga,
com folga, mas uma classificação jogando um bom futebol. E sem muito aperreio, como foi o ano passado, para garantir classificação da primeira para a segunda fase. Eu vejo dessa forma. Entendo também o torcedor que às vezes só aparece para criticar, entendo tranquilamente, não é? Não sei o porquê, mas alguns só aparecem para criticar, mesmo o time vencendo, ainda criticam. Você imagine, num empate ou numa derrota. Eu sou daquele que, vencendo ou perdendo, sou asa. Se ganhar, sou asa. Se perder, sou asa. Se empatar, sou asa. Agora, logicamente, coloco aqui a minha opinião, não como torcedor. Coloco minha opinião aqui como cronista. Então, vejo o asa hoje com um time, inclusive, melhor do que era o time do asa no ano passado, na Série D do Campeonato Brasileiro. Haja vista hoje aqui, o torcedor já disse a você aí, ó, pode mexer em todo mundo, mas o Grafite ganhou titularidade. A gente falou isso do Bruno Menezes no jogo passado, ganhou titularidade. Quer dizer, o Fonsecão tá começando a ter uma dor de cabeça boa para escolher o time para jogar. Isso quer dizer que o time tá treinando bem, tá jogando bem, os caras querem. O que o time quer. Então, a conotação que eu tenho aqui de fora, o Cardial pode até falar mais sobre isso, porque acompanha o dia a dia do time do Asa. Mas a informação que eu tenho é de que no treinamento os caras estão se doando ao máximo, porque ninguém quer perder a titularidade, não é? Quem está no banco está entrando, está surpreendendo e está conquistando posição. Então o cara que é titular, ele vai se esforçar mais ainda para não perder a posição. Isso é bom, no contexto da história, isso é bom, porque nos dá uma conotação de que o time vai fazer bons jogos, vai conseguir o seu objetivo, que é primeiro classificar para a segunda fase e a partir daí nos mata-matas buscar essa vaga tão esperada e tão sofrida, né? Que é essa vaga para voltar à Série C do Campeonato Brasileiro. Começo de campeonato, eu confesso aos senhores, estou confiante. Olha, essa situação do Júnior Viçosa é uma questão que, de fato, não dá nem pra gente ter uma ideia de como o jogador, o que nós estamos aqui ouvindo, que ele estava treinando bem, situação agora ver mesmo o Júnior Viçosa, a movimentação com bola, que é importante pra gente, porque isso daria uma base para dizer, o Júnior Viçosa tá bem, tá recuperado e vem para brigar com posição ali com o João Cabral. Porque fica muito claro o processo, pelo que nós vimos no jogo, essa questão da parte ofensiva do Asa, o Flávio Souza hoje corre por fora. Não estou dizendo que não serve pro Asa, mas estou dizendo que corre por fora. Naquela corrida que nós falávamos no escalonamento, João Cabral hoje é o titular, depois dele vem Anderson Feijão. 2 jogos já, feitas essas mesmas movimentações ali pelo técnico Rodrigo Fonseca, e 2 partidas que o Asa perdia o jogo, estava empatando naquela oportunidade, porque o João Cabral fez o gol de empate, né? Então o Asa empatava o jogo e o outro Asa já vencia pelo placar de 1-0, e as movimentações foram as mesmas. Então é preciso sim, de fato, nessa questão contratual que o Eduardo Cardial traz hoje, acho que também teria esse mesmo comportamento no sábado, não teria um comportamento diferente desse não, de levar, por exemplo, na véspera do jogo, porque isso começaria a criar uma série de situações subjetivas sobre essa parte administrativa que não importa para o jogo. E vejo que nesse momento da partida, nessa questão do jogo em si, é fundamental que o Asa possa, de fato, resolver essa questão administrativa, se for realmente continuar com o Júnior Viçosa, para poder também, até ter no próprio planejamento, a ideia de que vai contar com um atleta que muita qualidade no elenco, mas que mesmo com esse histórico recente de lesões, é um jogador que pode sim fazer dentro de campo aquilo que é necessário para que o Asa realmente venha alcançar aquilo que todo torcedor quer, que é o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro, mais uma vez.